Hebreus capítulo 4, versículos de 9 a 11. Você vai abrir, mas nós não vamos ler agora, amém? Hebreus capítulo 4, versículo de 9 a 11. Enquanto você está procurando, meu irmão, minha irmã, você já esteve cansado? Lógico, todos nós já estivemos cansados, não é, irmãos? Todos nós já estivemos cansados, porque o cansaço é inerente a nós. Eu não sei como é que Adão e Eva procediam, como é que eles viviam. Eu acredito que eles não cansavam por serem os primeiros humanos e estar num estado, né, de total comunhão com Deus, usando 100% do seu cérebro. Eu não acredito que eles cansavam tão fácil como nós cansamos, mas nós cansamos, não é verdade, meu irmão? Eu, às vezes, subo a escada da minha casa lá em cima e já estou com um palmo de língua do lado de fora, porque a gente cansa, não é, irmãos? E olha só uma coisa interessante. Você sabia que um pouquinho de cansaço faz você focar no que você está fazendo? Um pouquinho de cansaço. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um trabalho repetitivo. No meu trabalho secular sempre foi na área administrativa, então meu trabalho sempre foi repetitivo. E às vezes um pouquinho de cansaço me fazia ficar focado, porque quando a gente está eufórico, a gente fica, aí passou um, aí outro bagunça, a gente diz uma piada com alguém, né? E vai meio que desfocando a coisa. Não é assim, irmãos? Um pouquinho de cansaço faz a gente ficar focado ali. O caba fala, você tá, né? Tá aqui, né? Focado, o outro passa, meu irmão, depois, né? Assim, porque já está um pouco cansado. Mas, irmãos, o problema é quando a gente cansa demais. Né, irmãos? Quando nós estamos cansados excessivamente, como é ruim trabalhar assim, como é ruim andar, como é ruim fazer as coisas, tudo é custoso, né, meu irmão? Você anda com dificuldade, você chega até a respirar com dificuldade, é ruim manter a concentração. Ora, pastor, mas o senhor falou que um pouquinho de cansaço a pessoa se concentra, e agora está dizendo que não. Sim, um pouquinho de cansaço, o foco, né, você fica com um foco maior. Eu estou falando aqui, não é nada de psicologia, eu tenho 2 psicólogos ali, já estão olhando para mim assim, que é isso que ele está dizendo? Eu estou falando de uma questão empírica, né? Uma experiência minha. Mas cansaço demais, meu irmão, você fica só pensando na cama. A cama, né? Um banho e uma cama, né, meu irmão? É horrível quando você está cansado demais. E olha, irmãos, aí a gente chega em casa cansada e toma aquele banho, como aquela macarronada da nossa irmã Rafaela, né? Ou o feijão da pastora Sulamita, enfim, aí vai lá e dorme, e no outro dia você acorda renovado, né, assim, aí cansa de novo, aí vai lá, dorme e tal. O cansaço, né, assim, dividido também, no momento ele estoura, né, irmãos? No momento ele vem à tona. Você está pensando, meu Deus, que pregação doida é essa? Você vai entender o que eu estou falando. Então, esses cansaços, né, um atrás do outro, acaba culminando num cansaço maior. Pensando nisso, né, influenciado pela própria palavra de Deus, o Ministério do Trabalho fez o quê? 12 meses de trabalho, né, ou 11 meses de trabalho e um de descanso, não é? Um mês de descanso. Na verdade, só um outro fato, não tem nada a ver com a pregação, mas as empresas, viu, pela lei, né, pela CLT, ele pode lhe dar a folga, né, as férias com 12 meses, não, com 1 ano e 11 meses. Ele pode juntar e dar lá na frente. Mas, de qualquer forma, tem que lhe dar um descanso, porque senão você endoida, né? Eu já passei 4 anos trabalhando numa empresa, né, e sempre vendia, só pode vender 30 dias, mas por debaixo dos panos assim, eu vendia 30, aí vendia mais 30 depois e tal, não sei o quê. Passei 4 anos sem férias, meu irmão. Quase que eu endoido. O Sulamita se lembra desse tempo. É por isso que eu não tenho um movimento total do pescoço. Eu já era ruim disso, depois piorou. Aí eu sei que você está pensando, meu Deus, que pregação maluca. Mas você vai entender, meu irmão. Como é difícil, né, estar cansado. Não é verdade, meu irmão? É difícil demais estar cansado. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Descansar o corpo é até fácil. Porque quando você tira férias, ainda que você não viaje, né, o bom seria que você viajasse, fosse para um lugar, passasse 30 dias num lugar idílico e etc. Era bom, né? Mas às vezes você não pode, mas mesmo em casa, acordando um pouco mais tarde, assistindo os filmes que você gosta, conversando com a pessoa que você ama, mais tempo, você vai descansar. Então, meu irmão, descansar o corpo é muito bom e é fácil. É fácil, por assim dizer. O problema é descansar a alma, meu irmão. Quem é que descansa a alma?
Ninguém consegue descansar a alma, não é? Logicamente, meus queridos, quando eu estou falando de alma, eu estou falando da sede dos nossos pensamentos e sentimentos, estou falando de algo espiritual. Como é difícil descansar a alma, porque às vezes, irmãos, nós estamos num lugar idílico, com a melhor comida, não a comida que nós preferimos, com a pessoa amada do lado, está tudo muito bem, mas aqui não está. E aí, meu irmão, o que é que nós vamos fazer? Você não descansa, não é assim, meu irmão? Quantas vezes, meus queridos, você come, dorme, acorda, mas está cansado ainda. O seu corpo está vigoroso, mas a sua alma está cansada. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer que você descanse, e o descanso que Deus quer para você é tanto físico quanto espiritual. Eu sei que você está pensando, mas puxa vida, eu já sou crente, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas muitas vezes nós, crentes, cristãos, nós não entregamos totalmente a nossa vida a Deus. Você vai entender ao decorrer desta mensagem, muitas vezes nós também estamos cansados, não é verdade, meus queridos? E dito isso, meus queridos, eu quero falar para você o seguinte, que o descanso é um princípio de Deus. O descanso é um princípio de Deus, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite. E nós vamos ler agora o texto da palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, versículos de 4 a 11. Peço que todos vocês me acompanhem. Minha versão aqui é a minha preferida, a ARA, né? Almeida Revista e Atualizada, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Meus queridos, veja só, Deus estabeleceu o princípio do descanso. Sabe por quê, irmãos? Deus fez o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E a Bíblia diz que no 7º dia ele descansou. Não que ele tenha cansado de fato, porque o nosso Deus não cansa, né, irmãos? Nosso Deus, ele não cansa. Mas ele cessou a sua obra ali. E ele simplesmente santificou aquele 7º dia. E ele fez dali um princípio. Ele disse: os homens vão trabalhar 6 dias e descansar um. E é o princípio do Shabá. A palavra Shabá, de onde se deriva a palavra sábado, quer dizer, sabe o que, meu irmão? Quer dizer descanso. Então, em algum momento nós temos que descansar. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O sábado apontava para Cristo. Você está entendendo, irmãos? Porque o sábado de Deus, ele disse: o sábado não é de vocês, o sábado é meu, vocês devem descansar na minha presença. Então o sábado é uma representação de Cristo, porque o Senhor quer que nós descansemos em Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele quer que Cristo seja o nosso descanso. E olha só que coisa tremenda, irmãos. Havia uma lei que o Senhor dizia: olha, vocês vão trabalhar 6 anos, mas no 7º ano a terra tem que descansar. Ele dizia: vocês descansam, vocês trabalham 6, folgam 1, e a terra trabalha 6 e folga 1 ano. Israel nunca fez isso, mas está na lei. Inclusive na lei, irmãos, estava dito: no 7º ano, se você tiver escravos, você vai liberar, você vai perdoar sua dívida e vai liberar. Amém, irmãos? Eu já preguei até aqui sobre o ano de jubileu, porque, irmãos, em determinado tempo, passado muitos anos, né, havia o ano de jubileu, né, assim, naquele ano todas as dívidas eram saciadas ou sanadas, melhor dizendo, todas, a terra tinha que descansar, né, não haveria colheita, porque, meu irmão, nós e a terra tem que descansar. Mas o grande problema, meus queridos, é que nós não descansamos. Essa lei, né, esse princípio, Deus deu primeiro ao seu povo, Israel, mas o povo de Israel não descansou. Você está entendendo, irmãos? Porque quando essa lei foi instituída, o povo estava no deserto, e ele disse: olha, vocês vão caminhar, vão trabalhar, vão interagir durante 6 dias, e no 7º vocês descansam. Mas Israel não descansou. Mas pelo contrário, meus queridos, quando eu falo de descansar, não é o descanso físico, mas o descanso espiritual. Os irmãos entendem? Porque quando eles chegaram lá no deserto, ainda que eles estivessem guardando aquele dia especial, o dia do descanso, mesmo assim, irmãos, eles não descansaram a alma. Sabe por quê? Eles diziam para si mesmos, ou entre si, eles diziam: nós queremos voltar para o Egito. Eles chegaram a dizer: nós temos saudade das cebolas
do Egito. Olha só, meu irmão, porque eles não descansavam, porque eles olhavam para frente e diziam só tem deserto, olhavam para trás e diziam só tem deserto, olhava para frente e viu um homem lá barbudo, falando baixinho e dizendo, a gente chega lá e diz, meu irmão, eu prefiro voltar para o deserto, prefiro voltar para o Egito, prefiro morrer lá. Você está entendendo, irmãos? Eles não descansaram em Deus. E nessa noite a mensagem para nós é muito clara, meu irmão. Muitas vezes nós estamos no deserto, você está entendendo? Você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada, e aí você olha para frente e vê um pastor gordinho dizendo, calma que vai dar certo. Você diz que vai dar certo o quê? Eu não estou vendo nada. E nós não descansamos, não é assim, meu irmão? Nós não descansamos em Deus. Ei, meu irmão, você tem descansado em Deus, você tem pego esse tempo, né? Esse princípio que Deus nos deu, ou seja, vocês trabalham, se preocupam, mas tem um momento de ter comunhão comigo, tem um momento de você parar tudo e dizer, eu confio em Deus. Você está entendendo, irmãos? E o problema é que a nossa alma não descansa. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? A nossa alma não descansa. Não descansa, sabe por quê, meu irmão? Porque quando chega o boleto, a gente diz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Não é assim, meu irmão? Quando muitas vezes acontece um problema na família, a gente diz, meu Deus, pronto, acabou-se tudo, e fica desesperado e esquece de descansar em Deus. Não é assim, meu irmão? Mas eu quero que você perceba comigo um texto maravilhoso que tem aqui na palavra, né? No texto que nós lemos, versículo 9, diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O escritor aos Hebreus diz, olha, apesar de tudo, tem um descanso para você. E nessa noite, irmãos, a palavra para nós é o seguinte, ainda há um descanso para você. Descansa nesse deserto, está difícil, está complicado, você não vê a saída, mas descansa em Deus. Não perca a sua comunhão com Deus por causa desse deserto. Quantos daqueles que morreram lá no deserto, sabe quantos, meu irmão? Toda uma geração, apenas 2 homens se salvaram. Você está entendendo, irmãos? Nasceu uma geração toda nova. Porque aquela geração antiga, nem o próprio Moisés, meu irmão, ele descansou. Você está entendendo? E por isso que ele ficou no deserto. Ele não entrou na terra prometida. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Até o próprio Moisés, ele não descansou. Porque o povo estava reclamando a respeito de água. Aí Deus diz assim, Moisés, vai lá e toca na água. Toca na rocha, aliás, e de lá sairá água. Aí ele foi lá e tocou, pum, aí saiu água. Mas em um outro momento, meu irmão, o povo estava mais furioso ainda, reclamando por causa da água. Aí Deus disse assim a Moisés, Moisés, agora você não vai tocar, você vai falar. Mas Moisés estava tão agoniado, porque o povo perturba, né? Aquela perturbação, ele disse, espera aí que eu dei uma lapada na pedra, pá, saiu água. Porém Deus disse, você errou, porque eu mandei você falar e não tocar. E por causa dessa desobediência, ele não entrou na terra prometida. Você está entendendo, meu irmão? Porque ele também não descansou. Meus queridos, deixa eu dizer para você, descansa em Deus. Não ultrapassa aquilo que Deus falou para você. Deus tem falado coisas tremendas para você. Deus tem dito, ei, tenha calma, descansa. Mas você não descansa a sua alma. Você pega o seu cajado e bate na rocha. Ainda sai água, porque Deus é misericordioso. Mas Deus está dizendo para você, descansa. Não perca a sua comunhão com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Como eu já disse, uma geração inteira perdeu a comunhão com Deus porque não descansou. E hoje as pessoas estão assim, vem para a igreja, meu irmão, é bom demais cantar louvores, aquela coisa maravilhosa. É bom, né, meu irmão? Mexe aqui dentro. Não é verdade, meu irmão? É uma coisa muito boa. Né? Aí ouve aquela palavra, né? Seja uma palavra consistente ou seja uma palavra, né? Superfície das águas, mas de qualquer forma ouve a palavra, mas quando sai daqui, meu irmão, que se encontra, dá de encontro aos problemas, arrancando os cabelos, não é assim, não descansa. Meu irmão, a mensagem de Deus para nós é essa, nessa noite, descansa nele. Há um momento de comunhão com ele, há um momento de você parar tudo e dizer, eu preciso ter esse contato com ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu preciso entrar mais na presença dele. Estar nessa comunhão aqui, irmãos, entre nós é maravilhoso, é fantástico e nunca precisa disso aqui. Nunca desista de estar na igreja, nunca desista de estar entre os irmãos, porque isso é pecado segundo a Bíblia. Você tem que congregar, está na palavra, amém, irmãos? Mas a sua comunhão pessoal com Deus
essa é fantástica e a melhor de todas. Você está entendendo, irmãos? Orar entre os irmãos, que coisa linda, né? E a gente gosta de dar uma rebuscada no português. Ó, amantíssimo Deus, nestes meus prolegômenos, né? Porque o irmão está escutando, eita, acaba a hora. Mas quando você está sozinho com Deus, você diz, Senhor, misericórdia, Jesus. Não é assim? Não é assim que a gente ora? Então a sua oração com Deus, você e Jesus, Jesus e você, essa é muito mais preciosa, sem desmerecer a oração comunitária, mas a oração daquela, né, como o pastor Francisco falou aqui sexta-feira, daquela que você entra no quarto, está na Bíblia, né? Fecha a sua porta e ora em secreto. Essa é maravilhosa. É assim que a gente descansa, irmãos. O problema é que a gente não faz isso, a gente não descansa e ainda murmura. O povo no deserto não murmurou, não é assim, irmãos? Você vê aqui que no último versículo ele diz assim, para que muitos não caiam no mesmo exemplo da desobediência. Sabe por quê, meu irmão? O povo não descansava e murmurava. Irmão, olha que milagre. Todo dia eles saíam de casa, tinha umas coisas assim como pés de coentro, com umas florzinhas brancas que, juntando tudo, dava um pãozinho doce. Olha só, meu irmão, todo dia de manhã sem precisar fazer nada, um pãozinho doce para comer. Sabe o que foi que o povo fez? Irmãos, está lá no livro de Números, eles disseram assim, estamos fartos desse pão miserável. Olha só como eles chamaram o pão que Deus descia todo dia. Estamos fartos desse pão miserável. Será que eu e você não somos assim, irmão? Será que a gente não reclama? Não é verdade? Será que a gente diz assim, mas só isso? Mas é isso mesmo, é só isso aqui. Meu irmão, não faça isso. Deus está chovendo pão do céu para você. Deus está fazendo um milagre todo dia. E eu e você, às vezes a gente reclama, não pensa que eu estou de fora dessa não, eu estou fazendo assim, mas 3 dedinhos aqui para mim, porque eu faço assim muitas vezes, né? E muitas vezes Deus diz, epa, aí eu digo, não, ótimo, Senhor, né? O freio de mão que o Senhor me deu, meu irmão, é potente. Porque às vezes, quando eu vou murmurar, Deus diz assim, epa, eu puxa e acabou. E irmãos, ainda tem um freio de mão, não tem aquele freio de mão que tem um negócio que ainda segura mais um pouquinho, né? Tem um freio de mão e tem uma marchazinha que segura um pouquinho. Na minha vida, essa marchazinha é minha esposa, porque às vezes quando eu quero reclamar, ela diz, quem é você para reclamar de Deus? Eu digo, então, se ela está furiosa, imagine Deus, né? Aí a gente deixa para lá. Eu já contei para os irmãos que um dia eu estava numa situação meio complicada, morava lá no Funcionários, a gente só tinha Natan na época, Juninho estava no forninho ainda, né? E a gente, assim, olhei, aí eu fiquei desempregado e tal, aí um domingo eu acostumado a comer aquele macarrãozinho, não de Rafaela, mas aquele macarrãozinho e tal, aí no domingo só tinha cuscuz, ó, e os irmãos sabem que eu sou apaixonado por cuscuz, só cuscuz, e uma margarinazinha. O pregador aqui de sábado falou, né, que ele comeu cuscuz sem margarina, mas para mim a margarinazinha tinha, né. Aí eu olhei assim, eu me lembro sentado lá, Natan fazendo aquela lambança, jogando cuscuz para todo canto. Tem um cachorro chamado Russo, cachorro todo animado, todo sujo de cuscuz, e Natan, tchá, cuscuz nele. E eu olhando assim, eu disse, meu Deus, eu domingo comendo cuscuz, a minha esposa disse, tenha vergonha, se você está comendo isso é porque Deus te deu, se arrependa. Eu digo, aí eu, freio de mão, digo, Senhor, me perdoe, comi, meu irmão, pense no cuscuz gostoso, né? Quando depois da lapada de Deus, pense no cuscuz gostoso, não é assim, meu irmão? Meu irmão, descansa em Deus, não murmura não, o que você tem Deus te deu, o que veio para a tua mão é porque ainda você vai ter coisas maiores, mas por enquanto é isso daí, amém, meu irmão? Descansa em Deus, vai só agradecendo, meus queridos, creia no teu Senhor, que o teu Senhor, ele tem um poder, meu irmão, tão tremendo que ele encaixa todas as coisas, mesmo se não encaixar, meu irmão, se a fissura for quadrada e a bênção é redonda, mesmo assim ele faz encaixar, porque ele é o Senhor de tudo. Diga glória a Deus, meu irmão. Então descansa em Deus, não perde a tua comunhão com ele, não faça essa loucura. Pastor, e como é que eu descanso em Deus? Como é que eu descanso, meu irmão? É muito simples, entrega a ele. Simplesmente diz assim, Senhor, eu só pude até aqui, daqui para frente eu não posso mais, está nas tuas mãos, mas entrega mesmo, não esquenta mais a tua cabeça. Jesus falou o seguinte, olha só, disse assim, basta a cada dia o seu mal, não é assim? Se você ficar, mas e amanhã? Estou comendo agora, mas e amanhã? Não sei porque eu estou falando tanto comigo, eu acho que é porque eu não jantei, né? Mas diz assim, estou comendo agora, mas e amanhã? Meu irmão, basta a cada dia o seu mal, agradeça por agora, bom, paguei este boleto, paguei, né, essa continha aqui, mas e mês que vem? Não, meu irmão, deixa nas mãos do Senhor, porque Deus faz. E eu vou dizer de novo, Deus faz. Meu irmão, se Deus não levantar
né, você mesmo, para levantar este valor que você precisa, Deus vai levantar outra pessoa. E se não levantar outra pessoa, Deus vai fazer um milagre. Não sei como, mas Deus faz. Mas se você confiar, se você entregar nas mãos de Deus, Deus vai fazer. Amém, amados? Eu já vi acontecer muitas vezes, de alguém olhar para outra pessoa e dizer, esse daí tem jeito, não é daí para o inferno. E eu ver a pessoa anos depois pregando a palavra. E a pessoa dizer assim, rapaz, queimei minha língua. Eu não sei se hoje em dia a pessoa fala assim, mas antigamente, anos 90, ele dizia, queimei minha língua, quer dizer, falei besteira, porque Deus é poderoso para fazer, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus? Olha, meus queridos, já estou concluindo, mas havia um homem aqui, eu já falei dele aqui na igreja, vou falar de novo para encher seu saco. Havia um homem aqui em João Pessoa, um cabeleireiro chamado Aril. Solomita se lembra, Solomita é minha velhinha, como eu. E esse Aril, irmãos, ele era um homossexual tal, muito famoso lá na Maciel Pinheiro, ali era o salão dele. E tinha um programa de TV aqui, que era J. Ferreira Show. Algumas pessoas me comparavam com ele, não sei porquê, né? Só porque o homem era gordo e tinha bigode. Mas, enfim, as pessoas me comparavam com ele. E ele se apresentava, irmão, nesse programa como calouro. Era como se fosse um programa de Silvio Santos, né? Com calouro. A J. Ferreira lá, não sei o que e tal. E aparecia ele. Quando ele aparecia, irmão, ele tinha umas unhonas assim. E ele vinha dançando. Quando dizia, Aril, cabeleireiro. Aí, ele vinha um negócio assim, meu irmão, olha, pintado de batom, imagine, cabelinho assim, as unhonas, ele era gordinho assim, já não era tão novo, mas gordinho, tá aí, todo mundo bagunçava com ele, os calouros bagunçavam sobre a sexualidade dele, e ele devolvia, aquela coisa toda. Irmãos, mas um dado momento ele some da TV, some da TV. Daqui a pouco eu soube, Aril se converteu. Eu disse, não acredito. Aril se converteu. Aí eu digo, eu vou cortar o cabelo lá, e fui, irmão. Cheguei lá, um homem de social, as unhas cortadas, e quando a pessoa entra na brincadeira com ele, respeite, viu? Aí eu disse, Aril, me perdoa, sou evangélico também. Ele, a paz do Senhor, meu irmão. Eu disse, você se converteu? Ele foi, e estou noivo. Diga glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê, meus queridos? Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Sabe por que eu contei esse testemunho, meu irmão? É um testemunho, né? Você pode pensar que é pequeno, mas para ele, meu irmão, ele entregou sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Todo mundo que olhar dizia, ele não, mas ele está convertido. Diga glória a Deus. Eu poderia citar N outros exemplos, meu irmão, de como Deus faz. Eu poderia citar o exemplo de Rodolfo Abrantes, líder da maior banda de rock dos anos 90, dos Raimundos. Os caras estavam com a turnê para os Estados Unidos marcada. Simplesmente ele nem disse para os caras da banda, disse na entrevista, saí da banda e picou a mula e todo mundo queria pegar ele, até bem pouco tempo. Eles não se falavam e depois se arrependeram, né? Inclusive o Digão está já recebendo Jesus também. Mas Rodolfo, meu irmão, simplesmente foi curado de um câncer. Hoje você vê ele fortão assim falando, mas o cabelo era dessa finura, um cabelo rastafari que mofou, ele teve que rapar, cheio de tatuagem, como ele mesmo diz, maconheiro, fino. Agora está aí pregando a palavra. E deixa eu dizer um mistério para você, deixa eu dizer uma coisa, ele não cobra para pregar. Diga glória a Deus. Ele vive do evangelho, mas não cobra para pregar. Porque ele decidiu descansar. Você está entendendo, irmãos? Ele foi lá na Batista da Lagoinha e disse, o show tem que parar. Pergunta se chamaram ele de novo. Ele disse, o show gospel tem que parar. Quem tem que aparecer é Jesus. Nunca mais chamaram ele, porque ele se converteu de verdade. Sabe por que eu estou contando isso, meu irmão? Estou contando isso para você entender que Deus, ele é poderoso para fazer. Diga glória a Deus, meu irmão. Ele é poderoso para fazer, meu irmão. Talvez você não esteja entendendo, não esteja vendo, o deserto está na sua frente. Você olha assim, poxa, mas como é que vai acontecer? Meu irmão, Deus vai fazer. Talvez você não entenda, talvez você não veja, não esteja sentindo nem cheirando, mas Deus vai fazer. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero dar uma de pentecostal, né? Sair do canto, mas o microfone preso aqui não dá nem para... Né, irmãos? Creia, meus queridos, creia que Deus faz. Olha, irmãos, o último versículo aqui, o versículo 11, ele diz assim, esforcemo-nos, Hebreus capítulo 4, versículo 11, esforcemo-nos para entrar neste descanso. Olha que paradoxo, para você descansar é necessário se esforçar. Mas como assim, pastor? Como é que eu me esforço? É justamente descansando em Deus. Como é que a gente se esforça, né?
descansando para descansar, meu irmão, entrega a ele, é um esforço, você está entendendo? Agora tem que ter oração, tem que ter jejum, porque tem uma coisa chamada de comodismo, não é verdade, meu irmão? Nós somos muito comodistas, a gente diz, se Deus está no controle, então pronto, deixei para lá, não oro, não busco, não, meu irmão, busque, ore, esse é o esforço, entrega para ele e diz, Senhor, eu não consigo, mas o que você pode fazer, você tem que fazer, mas o que você não pode, entregue a ele, esforce-se para entrar nesse descanso, e quando você estiver nesse descanso, meu irmão, vai ser uma outra esfera, uma esfera espiritual, amém, queridos? Uma esfera verdadeiramente entre só você e Deus, é um mistério que só você vai entender com Deus, você está entendendo, irmão? As pessoas vão olhar e vão dizer, mas como pode? Por que ele está fazendo assim? Por que ela está agindo dessa forma? É porque você está descansando em Deus. Então confia, meu irmão, entrega teus problemas ao Senhor. Existe o Salmo 37, versículo 5, né? Confia no Senhor, não é assim? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E faça isso, meu irmão, entrega teus caminhos ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Descansa nele. Meu tempo foi embora. Só quero citar mais um versículo para você ver como Deus está falando com você nessa noite. Ele está dizendo, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Veja que há um movimento, venha a mim. Você está entendendo, irmão? O Senhor já te chamou, você já entregou sua vida a Ele, mas tem um passo a mais, é o passo da comunhão, é o passo da entrega. É porque a gente fica só na portinha, vendo os outros sendo abençoados, e dizer, rapaz, coisa linda, um dia eu chego lá. Meu irmão, é o momento, o dia é hoje, a hora é agora. Amém, queridos? Dê um passo em direção, vinde a mim, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu quero descansar minha alma. Eu estou entregando minha vida em Deus. Meu irmão, às vezes eu digo, eu só posso estar ficando doido. Porque às vezes eu procuro assim, meu Deus, eu estou preocupado. Não estou não. Porque eu fico, o problema vem, aí aquela dor, aquela coisa, mas aí vem aquele alívio, sabe? Porque o Senhor diz, descansa. Amém, irmãos? Eu tenho aprendido a descansar em Deus. E Deus tem sido a minha justiça. E Deus tem sido, meu irmão, o meu alívio, o meu descanso. Nessa noite, irmãos, a palavra de Deus para nós é essa, descansa. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos concluir. Eu quero concluir.